Fala pessoal, boa tarde, muito bem-vindos aqui para o nosso webinar para falar desse que é um dos temas mais importantes aí de Martech desse ano, pelo menos até agora, né? Então, primeiro apresentando aqui, eu sou Daniel, sou CEO e fundador aqui da Uncover. Noel, quer se apresentar? Opa, boa tarde pessoal, eu sou o Noel, sou cientista de dados aqui na Uncover e liderei a iniciativa de certificação para a parceria com o Meridian. Prazer a todos, bem-vindos. Muito bem-vindos. Noel aqui é o nosso especialista que vai tirar nossas dúvidas sobre esse modelo aí que está todo mundo perguntando, o que é o Meridian, o que ele traz de inovação, como que ele funciona. Então, a gente vai fazer hoje uma rápida revisão do que é o Marketing Mix Model, para quem não sabe, é uma pauta aí que muita gente já sabe o que é, muita gente sabe o que é, mas nunca usou. Então, a gente vai rapidamente revisar o que é o Marketing Mix Model. Aí vamos entrar nas especificidades do Meridian, e aí o Noel vai explicar para a gente essas especificidades, e também quais são os desafios para quem quer implementar na prática o Meridian, né? Então, a gente vai passar no final ali alguns cuidados práticos para quem quer fazer a implementação do Meridian. Então, vamos que vamos. Vamos falar do Meridian, o novo modelo open source de Marketing Mix Model que o Google lançou esse ano. Bom, aqui é uma rápida apresentação da Uncover, né? A Uncover hoje é a líder em Marketing Mix Model do mercado brasileiro. Somos hoje o primeiro parceiro certificado para implementar o Meridian do mercado. E direto aqui para o conteúdo. O que é o Marketing Mix Modeling? Então, o Marketing Mix Modeling, ele já existe há muitos anos. Ele vai e volta, ele tem um longo histórico aí. Ele era muito utilizado no varejo para tentar responder às grandes questões do time de marketing, que são qual que é o retorno dos investimentos nas vendas, em mídia, olhando para todas as esforços de marketing em mídia, online, offline, branding, performance, digital, programática, influenciadores, CRM. Então, qual que é o retorno desses investimentos? Para empresas de FMCG também entra distribuição, preço, ruptura de estoque. Segunda resposta que ele te dá, onde eu devo investir para conseguir mais resultado? E terceiro, qual que é a previsão das minhas vendas? Se eu investir 10 milhões, quanto que eu vou vender? Como que ele é calculado? Então, primeiro, você levanta uma métrica, né, que é de resultados. A gente recomenda sempre que seja uma métrica de negócio, por exemplo, vendas ou receita, mas pode ser feito em leads também. Mas você vai escolher um resultado, geralmente vinculado a uma marca do seu negócio. Então, se o seu negócio tem muitos produtos, muitas marcas, tem que fazer um Marketing Mix Model para cada uma. Então, vamos supor que eu sou uma marca, por exemplo, eu sou um banco, e aí é que eu vou otimizar a variável de aberturas de conta. E aí eu vou levantar 2 anos de histórico de todas as minhas aberturas de conta. E o meu objetivo com o Marketing Mix Modeling é explicar as flutuações. Quais são os elementos que geram essa flutuação histórica e aí projetar flutuações para o futuro. E aí, quando você coloca todas as variáveis no modelo, ele vai conseguir calcular, né, o que a gente chama de fatores incrementais, ou seja, quanto que a mídia, que os esforços de marketing incrementaram nas suas vendas. O que é incrementar? Se você não tivesse feito esforço, você não teria feito essas vendas, né? E quanto é aquilo que a gente chama de basal, ou seja, aquela venda que viria de qualquer forma. Então, quando você tem uma alta sazonalidade, como por exemplo uma Black Friday, quanto do meu crescimento foi incremental da mídia ou quanto foi simplesmente sazonal? O modelo responde isso para você e ele consegue isolar cada mídia. Para fazer esse trabalho, você está treinando em cima do histórico, né, geralmente de 2 anos, mas para você conseguir isolar o impacto de cada uma das mídias, não basta colocar só a mídia, porque se você fez a mídia junto com a sazonalidade, junto com o desconto de preço, tudo isso vai estar fazendo sua venda aumentar. E a gente quer isolar qual que é o impacto da mídia. Então, aqui é um exemplo de modelo das variáveis que podem entrar. Cada modelo é específico para uma indústria, para um produto, para um cliente, mas geralmente vai entrar, né, as mídias, vai entrar fatores que a gente chama de controle,
para garantir a boa identificação do efeito das mídias. Aqui são os exemplos. Então, a tendência de buscas pela sua categoria, a sazonalidade, a força de marca, o preço, a taxa de desemprego, ações da concorrência e social listening são variáveis que muitas vezes a gente controla para eu saber, minha venda cresceu, o que puxou? Foi alguma das mídias ou foi algum destes fatores? Minha venda caiu. Às vezes sua venda cai, a mídia puxou para cima, mas o que puxou para baixo foi a ação do concorrente. Então, tudo isso é preciso ser levado em consideração na hora de você implementar um bom Marketing Mix Model. Tá? Legal. Aqui é um pouco de como esse cálculo é feito na prática, de forma visual. Né? Então, você vai ter ali ao longo do tempo quanto que você investiu num dado canal de mídia, e aí vai ser calculado a cada semana quanto que aquilo te trouxe de contribuição incremental. Né? Ou seja, esse pico de investimento gerou essa contribuição, e isso é feito a partir de uma análise de sensibilidade do modelo de regressão, que ele vai entender quanto que cada pequena variação aqui gerou de variação aqui de venda adicional, e a partir disso a gente modela uma curva, que a gente chama de curva de saturação, que vai dar a relação entre quanto você investe versus quanto de venda aquela mídia te trouxe. Então, no Marketing Mix Model, você não vai ter só a resposta de qual foi o ROI do passado, qual que foi a contribuição de mídia de cada um dos veículos. Você vai ter também a relação entre investimento total e contribuição total. Né? E aí a gente sempre vê o quê? Que todo canal de mídia tem uma função de retornos decrescentes. Então, você deve imaginar que se você faz, por exemplo, televisão, em algum momento você falou com quase todo mundo. E ficar fazendo a mesma campanha para as mesmas pessoas não te traz mais vendas. E aí, esse é um momento que satura. E aí, você precisa ou trabalhar outro canal, ou trabalhar outra campanha. Então, a curva de saturação, ela vai ser essa relação a partir da sensibilidade de investimento e contribuição entre quanto você investe a mais versus quanto de venda a mais aquele canal está te gerando. E por venda, entenda-se receita, por venda, entenda-se venda direta, né, do produto ou até leads. Daniel, isso aqui é igual a curva de saturação que eu tenho do last click ou a curva de saturação de cobertura? Não. Aqui é uma relação entre a venda incremental que o canal te gera, não importando o canal de vendas. Então, se a gente está fazendo um modelo que a venda está no canal físico, a gente vai saber a relação entre quanto eu consigo investir mais também para o canal de venda físico. Ou até para as vendas orgânicas no digital também entram. Então, aqui não é só aquela venda traqueada pela mídia. É todo o bolo de vendas e quanto nesse bolo total de vendas que a mídia consegue te adicionar. Então, esse aqui foi um quick course, né, um curso rápido de Marketing Mix Model, só dos fundamentais aqui, mas é isso na essência. E aí ele vai responder para a gente diversas questões. Então, aqui são alguns exemplos das questões que o MMM pode te responder. Então, por exemplo, preciso crescer 20%. Quanto que eu vou investir? Qual que é o volume de orçamento que eu preciso? Então, se você recebe uma meta de crescer 20% e você recebe uma grana que não é suficiente para crescer esses 20%, o Marketing Mix Model vai falar, olha, com base no histórico dos dados, essa grana que você tem não é suficiente. Na verdade, você vai precisar de 10% a mais de grana para bater os 20% de meta. Então, a primeira resposta que ele te traz é essa, uma resposta de qual que é o volume de investimento que eu preciso para conseguir crescer o que eu quero, e aí você vai fazendo escolhas. Segundo, quais foram as principais alavancas do crescimento a cada mês? Então, esse mês contra o mês passado eu cresci 5%. Foi a mídia? Foi um desconto de preço? Foi a sazonalidade? Foi uma tendência da categoria? O que foi? O que explica? Então, o MMM te dá o poder de explicar o seu crescimento, que é um poder muito importante aí para quem quer tomar melhores decisões. Quais são os canais de mídia que te trazem mais retorno? Qual foi a campanha que me gerou melhor performou? E aí, gente, só relembrando, não é só do digital, não é só do clique. Qual a melhor campanha de mídia offline? Qual que é a melhor campanha de creators? Qual que é a melhor campanha de mídia digital, olhando para todas? Então, o MMM te traz essa visão funil inteiro, 360, e você sabe como as coisas interagem, né? A gente sabe muito bem que uma campanha de awareness vai gerar mais busca, e aí você pode capturar isso na conversão. Então, ele te traz essa resposta.
Outra coisa, quero defender aqui que eu preciso de mais 10 milhões para o meu orçamento. Eu consigo mostrar para o meu CFO, eu consigo mostrar para o CMO quanto de venda que isso vai te gerar. O MMM te dá esse poder. O MMM fala, olha, com base no cálculo do modelo, com 10 milhões de investimento a mais, você vai vender 30 milhões a mais, 20 milhões a mais, aí depende, claro, do seu orçamento, do seu modelo específico. Né? Últimas respostas aqui, que é quais canais de mídia eu tenho oportunidade de acelerar, ou seja, canais que ainda não saturaram, que se eu investir mais vai vender mais, e quais canais de mídia, eu consigo até às vezes ter um saving. Eu investi, passei do limite da saturação, e se eu deixar de investir um pouco, eu não vou perder vendas. Tudo isso através da curva de saturação. Então ele te dá aí, eu falo, né? Ele é quase uma planta baixa do crescimento, de quanto que cada alavanca explica do crescimento da sua empresa, e você consegue trazer previsões claras de se eu tiver orçamento, se eu gastar 1 milhão no TikTok, quanto que isso vai me trazer de venda? Se eu gastar 2 milhões no Google, quanto que isso vai fazer venda? Então ele te traz essa visão 360 dos investimentos de mídia, olhando para o funil todo. Bom, mas esse é e sempre foi ali a essência do Marketing Mix Model. E hoje a gente vai entrar agora, né, depois desse curso rápido, no Meridian, que é a inovação que chegou no mercado, que é o novo modelo de Marketing Mix Model open source do Google. Então, vamos começar, e aqui vou introduzir, aí já começamos as perguntas para o Noel, nosso especialista aqui de hoje. Bom, o que para todo mundo entender, o que é um modelo open source? Né? Então, o modelo open source é uma biblioteca de código aberto, mas que você, anunciante, ou um fornecedor, ou agência, pode implementar de forma local. Por que isso é muito importante? Porque é importante que os seus dados, ao utilizar o Meridian nessa biblioteca, você não vai estar transmitindo esses dados para o Google. Né? Na verdade, o Google está fornecendo uma biblioteca aberta para que um cientista de dados possa utilizar, e ele utiliza isso tudo na sua máquina local. Então, isso é uma contextualização importante até para quem tem preocupação que não necessariamente, né, quer compartilhar os dados. O Meridian não exige isso, pelo contrário, na verdade, ele é só algo que o Google está fornecendo para o mercado, para que o mercado possa usar. E uma característica do Meridian, que está sendo muito discutida, é que ele é Bayesiano. Então, isso é uma discussão estatística, que aqui o Noel vai ajudar a gente, que tem modelos Bayesianos e frequentistas. Noel, o que é a diferença de um modelo Bayesiano e como que ele pode ajudar a gente na prática aí do marketing, do dia a dia? Bom, acho que a grande diferença do Bayesiano em relação ao frequentista é que o Bayesiano permite que você codifique algum conhecimento prévio que você tem, seja uma intuição de negócio, assim, vamos dizer assim, um conhecimento mais fraco, ou até um conhecimento muito forte, de tipo, a gente rodou um GeoLift, um teste, um experimento de incrementalidade, fizemos um teste AB, desligamos mídia em um grupo, fizemos em outro, e a gente conseguiu medir com bastante precisão o ROI desse canal de mídia, e você consegue incorporar todo esse conhecimento que você obtém a partir da intuição, desses experimentos, no modelo para direcionar ele a ter um modelo mais acurado. E acho que a discussão sempre é em volta do quanto isso enviesa o modelo, né? Acho que isso permite que um cientista torne um modelo, basicamente faça o modelo dar o resultado que ele quiser, se ele for muito agressivo, e às vezes não gera valor nenhum se ele não usar isso nem um pouco, né? Então, vai muito do bom senso, da expertise do cientista de dados, do implementador, para acertar os pairs que ele tem confiança, pegar todas as fontes de informação que ele tem, para dar o máximo de informação possível para o modelo. E isso é muito útil para os MMMs em específico, porque geralmente são problemas de poucos dados, né? A gente não consegue ter uma granularidade muito detalhada de, eu tenho um dataset de milhões de linhas, milhões de observações. Geralmente a gente trabalha com dados semanais, a nível nacional, por estado, então vou trabalhar com poucos dados. E aí, poder codificar essa informação de fontes externas no modelo é muito valioso e ajuda a trazer mais resultados e melhorar o modelo de forma geral.
Pô, super interessante. E é bom falar, né? Porque a gente vai falar sobre isso, mas o MMM, né, ele tem esse elemento que é um cientista de dados que vai estar vai estar escolhendo quais dados que entram e quais, né, informações que chamam-se aí os priors bayesianos, né? Quais são esses conhecimentos que você consegue colocar. E assim como você pode enviesar o modelo com um prior bayesiano, você pode enviesar colocando os dados errados também. Então, é muito importante a gente saber a importância do cientista de dados neste processo. O cientista de dados, o Meridian, para funcionar bem, precisa de um bom cientista de dados, a gente vai falar mais disso no fim. Aqui eu acho que é um exemplo, né, que a gente coloca de como que o fato de ser Bayesiano ajuda muito o MMM. Então, você consegue saber um conhecimento prévio que você extrai de alguma fonte, do tipo, olha, tem mídias que têm um efeito defasado. Então, tem uma mídia que o efeito da mídia não é só no dia que você veicula, mas demora para ela gerar efeito nas vendas. Você consegue colocar isso como uma informação para o seu modelo, e aí na hora dele fazer o cálculo de ROI, ele leva isso em conta. Então, o Meridian ajuda muito a gente a colocar lógica de negócio. Como que funciona o seu negócio? E aí a gente coloca esse conhecimento sobre o seu negócio no modelo, e aí o modelo consegue refletir muito melhor o negócio, e aí, que nem o Noel falou, permitir que a gente até supere, às vezes, questões de ter menos dado. Legal. Então, quais são isso? Então, o Meridian, né, é um modelo de características bayesianas, o que ajuda muito a gente em diversas coisas, mas a Uncover também sempre usou, historicamente, modelos bayesianos, e a gente entende que é a forma mais assertiva de você rodar um Marketing Mix Modeling, mas claro que tem muitas abordagens aí, e não necessariamente só essa. Bom, vamos agora para o que o pessoal tá trazendo como as principais inovações e diferenciais do Meridian. Ou seja, isso aqui são coisas que o Marketing Mix Model tradicional ainda não fazia e que com a biblioteca que o Google disponibilizou, a gente passa a conseguir fazer. E aí, se não vai poder explicar para a gente exatamente o que significa na prática para um anunciante, que informação nova que ele vai ter usando o Meridian, né, na prática. Legal. O Meridian traz algumas inovações técnicas muito fortes, assim, que são frutos de bastante pesquisa. O Reach and Frequency acho que é a mais óbvia, que você consegue começar a modelar os canais não só pelo número de impressões, de impactos que ele tem. Isso é principalmente mais relevante para vídeo, né, canais de vídeo, como YouTube, que você começa a equilibrar as duas métricas principais, né? Você tem o alcance e a frequência, e aí você consegue... O Meridian permite que você modele sua saturação em função da frequência, né? Então, ele assume que, no geral, eu alcançar mais pessoas vai me trazer um aumento, mas que eu começo a saturar o impacto do meu investimento em mídia conforme eu vou mostrando muitas vezes o mesmo anúncio para o mesmo indivíduo. Então, isso permite que ele tenha mais dados, né, para modelar. Tipo, num período eu aumentei meu número total de impactos, mas eu aumentei ele pelo aumento da frequência ou pelo aumento do alcance. Isso consegue dar uma acurácia maior para o modelo. E depois que a gente tem um modelo fitado, treinado, ele consegue te falar qual que é a frequência que maximiza seu impacto, né? Então, você escolhe essa frequência ótima, baseada nos resultados dele, e você começa a aumentar seu investimento, principalmente em alcance. E aí, conforme você vai atualizando o modelo, isso você vai tendo insights mais acurados nessa dimensão. Você está no mudo, Dani, você está falando? Valeu, só ia comentar. Que eu trabalho há muito tempo com o MMM e era sempre uma questão dos anunciantes, né? Do tipo, o MMM só consegue me trazer se eu devo investir mais ou menos, porque geralmente ele só usa o dado de impressões e investimento. E aqui com o Meridian, a gente consegue ir além disso e falar não só se você investe mais ou menos, mas também qual que seria a frequência e o alcance ótimo da sua estratégia de mídia, sobretudo aqui nos canais de vídeo, né? A gente sabe que, para mim, o uso da frequência e alcance para o canal do YouTube, por exemplo, né, para os investimentos do YouTube, vai trazer uma mensuração bem mais precisa, porque aí você consegue não só saber quanto investe, mas também maximizar esse ponto aí. Legal. Então, Reach and Frequency, nossa primeira inovação.
A outra inovação que o Google traz que é bem legal, e ela vem um pouco junto com o Reach and Frequency, é o Google Query Volume. Eu falo que ela vem junto porque com o Meridian, o Google disponibilizou para os anunciantes o que chamam do Data Platform, que é onde você consegue extrair todos os dados de anúncio do Google Ads e DV360 num formato já bem mastigadinho para o assim, do lado do Google, né? Tipo, vem com várias quebras, granularidades de campanha, de formato, onde foi exibida, e também traz os dados de Reach and Frequency. E no seu Data Platform, ele também permite você extrair o Google Query Volume, que um dos pontos que sempre foi mais, até do ponto de vista assim, do cientista que está modelando, é muito difícil você acertar quanto que o investimento em busca paga te traz retorno, ou se ele é redundante, tipo, meu consumidor já ia, de qualquer forma, entrar no meu link e clicar comprar meu produto, ou talvez ele iria clicar num link que está um pouco abaixo, enfim, esse sempre foi um ponto muito difícil, e a melhor ferramenta que a gente tem para controlar isso é ter o dado de busca verdadeiro, né? E antes a gente tinha que usar alguns proxies, alguns dados um pouco laterais a esse dado de busca, mas o Query Volume, o Google disponibiliza como um indicador direto do quanto seus consumidores estão pesquisando pela sua marca, e o Google faz todo um trabalho de fornecer esse dado na granularidade que o precisa, seja granularidade de tempo, né? Geralmente o Meridian trabalha a nível semanal, e também na granularidade de região, para você conseguir trabalhar com os modelos já hierárquicos que ele permite. Então, é um diferencial muito forte para controlar a busca orgânica, que geralmente é um dos canais que tem mais dificuldade de ser estimado. Total, acho que amei dados laterais, achei um termo muito chique. E eu acho que é isso, né? É muito desafiador medir a incrementalidade do Google Search Ads, sobretudo do Branded Search. E eu acho que aqui você conseguir incorporar, né, o volume de buscas da forma mais precisa possível é uma boa forma da gente conseguir aferir de forma mais precisa o resultado do search. Mas outra forma de fazer isso é calibrando com experimentos também. E aí que é o terceiro ponto. Bom, acho que a calibração de experimentos é a essência do modelo Bayesiano, né? É um approach que o Google já tem desde antes do Meridian, né? Quando eles têm o Lightweight já era uma das funcionalidades, você conseguir passar as priors, o conhecimento prévio Bayesiano. E o Meridian traz mais uma inovação legal, que é você passar diretamente suas priors de ROI. Então, você fala, eu tenho um experimento que mediu o meu ROI ser tanto, com tal intervalo de confiança, e você consegue passar essa informação diretamente. Você não precisa transformar ela numa outra métrica, num outro parâmetro que conversa com o modelo, você realmente trabalha em cima do seu ROI. E isso abre um mundo de possibilidades, né? Então, eu posso inserir os resultados de teste AB, de GeoLift, eu posso ajudar o Meridian a dar um direcional para talvez um canal de mídia que não está performando de uma forma muito estranha. Mas acho que vale mencionar, Noel, que usar um prior, né, ou seja, calibrar com experimentos, o resultado do não necessariamente vai ser o resultado do experimento. Você não está forçando, você vai apenas avisar. É como se você estivesse avisando o modelo, né? Do tipo, olha, eu fiz esse experimento, esse GeoLift, por exemplo, identifiquei um ROI médio aqui para o search de 3, por exemplo. E aí, quando você incorpora isso no modelo, isso é um direcional, mas o modelo vai avaliar, testar se essa hipótese é verdadeira com os dados, né? Então, colocar uma calibração de experimento, você aumenta a precisão do modelo, mas você não necessariamente, o modelo não necessariamente vai dizer que o ROI é 3. O modelo apenas vai usar essa informação para melhorar a precisão no cálculo de ROI dele, né? Exato. O que o modelo faz é ele olhar para a sua informação prévia para ser basicamente seu ponto de partida para o que os dados estão te falando, né? Então, por exemplo, o Meridian permite você... eu estou medindo meu para uma janela de 2 anos, mas eu rodei um experimento nesse canal aqui de mídia que durou 6 meses. O Meridian permite essa parametrização de, tipo, essa priority que eu estou passando, ela é relevante só nesses 6 meses. Então, você não necessariamente precisa
assumir que aquilo que você está passando é relevante para todo o período. E aí ele usa o próprio dado para tentar se aproximar na distribuição real do impacto do seu canal de mídia. Então ele consegue combinar com bastante nuance assim, essas duas informações, né? Tipo, o seu conhecimento prévio com o que o dado está te falando, que é a essência do MMM, né? Pô, muito massa. Então a gente tem aqui alcance e frequência, conseguindo, que permite que a gente vá além do investe mais, investe menos, mas também investe como, né? E melhora a nossa mensuração de canal de vídeo, do YouTube. O Google Query Volume ajudando a gente a mensurar o search, branded search, né? Sobretudo, com mais precisão. E você poder usar experimentos que você rodou previamente como informações que você alimenta seu modelo para aumentar a precisão dele. Muito legal. Bom, vamos lá. Surgiu uma pergunta do Augusto que rodou o Meridian, mas sem dados de prior de ROI, acabou não alcançando boas métricas de model fit. Faz sentido usar o output da primeira run? Noel, qual que é a sua tese? Bom, eu acho um pouco perigoso usar o output de uma run como o input da próxima. Em tese não deveria nem fazer muita diferença, né? Se você está retroalimentando o próprio resultado do modelo sem adicionar nenhuma informação nova, ele não vai fazer tanto sentido. Você pode usar os resultados gerais da primeira run, tipo, sei lá, meu canal de busca deu um ROI aqui de 20, eu sei que isso não está fazendo sentido. Você pode, por exemplo, usar isso para... Eu tenho... minha crença de business aqui é que, cara, o ROI de busca orgânica não vai ser mais que 5. Você passa isso numa forma de uma distribuição estatística. O modelo fala, muito provavelmente o meu ROI está entre 1 e 6, e você vai começar a testar nesse intervalo aqui. Então, acho que é muito mais interessante você usar a distribuição posterior, né, o resultado do modelo, como ajustar essa distribuição baseada no seu business sense para saber os canais que você precisa, ou usar uma própria prior para modificar ele, para dar um pouco mais de direcionamento, ou até para saber, tipo, onde que eu preciso talvez buscar dados externos, né? Tipo, onde que está tendo talvez um confounder, onde que um dado de preço, um dado de distribuição de inventário, outros dados externos que não são de mídia podem ajudar a controlar o impacto desse canal. E aí, me corrija se eu estiver errado, mas não é a falta de priors que faz o modelo não convergir, né? Eu acho que geralmente é algum dado que está faltando, algum confounder, né? Algum dado de controle. E o ideal é você conseguir fazer o modelo convergir com um volume bom de dados de controle, independente dos priors. Os priors aumentam a precisão, né? Mas eles você não tem que fazer o modelo convergir com os priors. Isso, seu modelo tem que dar resultados coerentes, sem os priors, no geral, e aí você vai usando os priors para fazer realmente um ajuste um pouco mais fino, e acho que o ponto mais importante dos priors é ser usado a partir de experimentos, né, de testes externos. Senão você corre o risco de você enviesar muito o modelo, de fato. Legal. Vou correr até o fim aqui da apresentação e aí a gente pega mais questõezinhas. Aqui eu vou passar mais rápido, mas o Meridian, né, tem essa feature diferente de permitir o que a gente chama de uma análise geohierárquica, que você consegue usar dados granulares de múltiplas regiões para enriquecer um modelo único. Isso é muito interessante. Bom, o que são cuidados? Que nem a gente comentou no começo. O Meridian exige um especialista. Ou seja, não é uma coisa, não é um algoritmo que ele vai lá. Você precisa tratar os dados, você precisa escolher o que vai entrar, você precisa definir. Tem muito conhecimento humano envolvido para esse modelo convergir. A gente viu até a última pergunta, não convergiu. Precisa do trabalho muito ali de atenção e de detalhe para a gente conseguir fazer o modelo convergir. Então, o que são alguns cuidados que eu recomendaria? Primeiro, a escolha do KPI que vai ser modelado, eu considero a escolha mais importante no processo de modelagem. Você vai modelar vendas, receita, você tem que ter um sinal de negócio, mas que ele tem que ser, no tempo, minimamente correlacionado com as suas vendas. Então, se você pega um sinal, por exemplo, se a gente está falando de uma compra de um carro, que aí o cara faz a mídia, aí o cara gera o lead, só que o carro só vai ser faturado 6 meses depois, por exemplo, o valor de faturamento do carro não é um bom sinal,
Claro que tem categorias que isso não é um problema. Por exemplo, venda de refrigerante. Venda de refrigerante é muito mais instantâneo. Então, tem ou educação. O cara vai gerar uma inscrição, depois ele vai gerar uma matrícula. Eu uso a inscrição ou a matrícula. Então, o primeiro cuidado é o que eu vou modelar nesse Meridian. O segundo é preparar os dados. Esses dados precisam estar todos padronizados de todas as frentes e precisam estar na granularidade ideal para você acionar seu time de mídia. Acontece muito do cara rodar um MMM, aí o time de mídia vê esse MMM e fala, isso aqui não é acionável para mim, por quê? Porque eu não compro mídia nessa granularidade, porque as categorizações estão erradas, porque eu preciso de outras categorizações de campanha e de funil. Então, o preparo do histórico, ele é fundamental. Outro cuidado, no seu histórico, no seu preparo de dados, não é para misturar mídias que funcionam de forma totalmente distinta. Então, às vezes, o cara vai rodar um modelo de Marketing Mix Model, pega ali tudo que ele investiu no DV360 e coloca como uma linha única. DV é uma plataforma de programática que tem formatos muito distintos. Se você junta tudo, acaba não fazendo sentido, pode atrapalhar seu modelo. Então, tem muito conhecimento também, não só de ciência de dados, mas de mídia nesse processo de preparação dos dados. Terceiro, quais são as variáveis de controle necessárias, Ou seja, cada anunciante vai entender para o impacto, para eu conseguir prever bem e explicar de forma adequada as vendas do meu negócio sem gerar viés, o que eu preciso? Se eu vendo na gôndola, se eu sou uma empresa de refrigerante, com certeza preço, com certeza se a coisa está ou não na gôndola, a distribuição, ruptura de estoque. Se eu sou uma empresa de educação, com certeza ali se eu estou ou não na data do Enem, na data sazonal, é importante, porque o Enem vai fazer um monte de gente se inscrever e não foi por causa da mídia. Então, é preciso pensar quais são os fatores que eu irei controlar para conseguir isolar adequadamente o impacto da mídia. E aí você precisa de um especialista para te ajudar na interpretação, concluir o modelo. E aí, o que isso significa? O que eu faço com isso? Onde eu invisto? E aí você até interpretar criticamente o modelo, porque também o modelo estatístico você não tem que ir lá e só tratar aquilo com uma verdade absoluta. Você tem que ter um olhar de negócios crítico, que seja capaz de juntar a estatística com o contexto. E uma das coisas mais importantes, Marketing Mix Model, para funcionar, tem que ser always on, tem que ser rápido e de alta frequência. Você rodar um MMM por ano, não vai adiantar muita coisa. O que você tem que fazer é rodar o MMM, gerar algumas otimizações, alterar a sua estratégia e sempre atualizar isso com alta frequência para você saber se esses aprendizados que você incorporou, como que o modelo reagiu. Você mudou ali a mídia, melhorou seu ROI, o que aconteceu com a venda, a previsão está indo para o lugar esperado, tudo isso é importante. E aí, só para concluir, aí a gente abre para mais questões, tecnologia no processo, isso aqui é o que a gente faz muito no Uncover. Então, automatizar o processo de extração dos insights é fundamental. Então, por exemplo, no nosso caso, você roda o MMM, ele automaticamente no sistema aqui da Uncover gera cenários de orçamento com a previsão de crescimento de cada um desses cenários. Então, ele vai produzir quantos cenários você quiser e você vai falar, se eu investir tanto a mais, quanto que vai vender a mais, qual que vai ser o ROI, e vai te fornecer um ambiente para você construir o plano de mídia, olhando para a curva de saturação e já tendo a previsão do ROI e da venda incremental. Então, tudo isso, a boa tecnologia agiliza não só o processo de preparação de dados, mas também o processo de extração e geração desses insights. Legal? Era isso um pouco que a gente ia apresentar. Quem tiver aí quiser mandar perguntas, a gente vai ficar um pouquinho mais aqui respondendo até, 4h40 e poucos. Qual é a granularidade mínima para calibração no Meridian? É possível calibrar por segmento de audiência ou apenas no nível total da campanha? Boa pergunta. Primeiro que isso não é uma questão específica do Meridian. O MMM, de forma geral, ele precisa de um volume mínimo de dados. Noel, quer explicar qual que é o critério para a gente saber qual que é a granularidade com o MMM, seja o Meridian, seja outro, consegue chegar? Bom, geralmente o MMM, por tentar ser um modelo mais completo, eu não estou tentando analisar a performance de uma campanha, a performance de um canal específico, eu estou tentando analisar a performance do meu mix de mídia. Então, geralmente a gente vai trabalhar numa granularidade de canal de mídia. Você consegue ter algumas segmentações, por exemplo, eu faço display direcionado para
para meio de funil, topo de funil, conversão. Então, essas segmentações são válidas, depende muito de como o seu mix é construído, né? Geralmente você tenta... Os canais que você investe muito pesado, você tenta quebrar eles de alguma forma, mas, no geral, você quer que seus canais tenham consistência no tempo e uma representatividade mínima, né? Então, você vai trabalhar, geralmente, no nível do canal, formato, funil, e essa é a granularidade recomendada. E a gente trabalha... Uma das grandes dificuldades também é, se não me engano, ele pergunta, é possível calibrar por segmento de audiência. Tem muita dificuldade de você controlar por segmento de audiência, obter a própria informação do seu KPI target, né? Tipo, a minha venda por audiência, por segmento, é muito difícil. Não, mas aqui acho que ele está perguntando o seguinte: às vezes ele pega numa mesma plataforma e quebra as campanhas para audiências distintas, né? O MMM conseguiria chegar? A resposta, me corrija se eu estou errado, é talvez, né? Depende se vai ter um volume, se cada quebra tiver um bom volume e uma boa variância, em torno de 2% do orçamento, em torno de 6 semanas de execução, você consegue quebrar nessa granularidade. Se não tiver um volume mínimo, entendo que a gente não consegue, certo? Exato. Se a gente quiser medir só aquela audiência, é muito difícil, mas se a gente quiser tentar quebrar ela na granularidade do modelo total, aí depende muito da relevância dela e da consistência que você faz aquela mídia. O MMM, no geral, não é bom para medir coisas muito pontuais. Ele é bom para medir seu desempenho consistente. Next question. Se é que tem mais. Do ponto de vista técnico programático, o Meridian é similar ao Lightway MMM? Não era oficialmente o modelo de MMM do Google, porém era dado suporte pelos engenheiros do Google. Sabe se seria fácil migrar a aplicação ou código de uma para outra? O Noel vai responder melhor, mas eu entendo sim que tem uma diferença, né? O Lightweight, ele era tipo um paper, ele era um conhecimento. O Meridian é um produto com muito mais documentação, muito mais fácil de ser usado, com o Google já dando um suporte muito mais especializado, né? Lightweight, eu entendo que era um conhecimento que o Google publicou em um white paper no mercado, né? Mas que não necessariamente era um produto do Google. Né? Comparado ao Meridian, o Lightweight parecia uma prova de conceito, assim. Ele tinha algumas funcionalidades que o Meridian herdou e ampliou bastante, assim. Por exemplo, modelagem a nível geo-hierárquico, a forma como ele modela saturação e headstock, mas no geral é realmente sair de um produto meio experimental para um produto completo, de início a fim, desde da ingestão de dados até a apresentação de análises. E o próprio Google, na documentação do Meridian, ele tem um guia de como você migra do Lightweight para o Meridian. Se você for no site do Lightweight, eles falam que o Lightweight foi oficialmente substituído pelo Meridian. Então, o Google dá esse suporte, ele dá algumas instruções de como fazer isso, e praticamente tudo que o Lightweight fazia, o Meridian faz, só que com mais funcionalidades e até melhor. Aí, a dica do chefe. Nem sabia que o Google tinha divulgado isso. Legal. Temos mais alguma questão? Vamos lá, última questão. Para um caso que eu tenho um canal de mídia a nível nacional e outro a nível local, deve ser usado o MMM a nível local, a nível nacional ou a nível local? Então, um canal de mídia que tem tanto nacional e outro a nível local deve ser usado. Boa, vou deixar o Noel responder essa aí. Bom, acho que tem várias... tem várias opções. O Meridian permite a modelagem já hierárquica, né? Então, que você inclui seus investimentos de mídia quebrado a nível regional. Isso até permite que você tenha mais dados, que ele faz um compartilhamento de parâmetros, assim, que permite ele ser um pouco mais acurado. E muitas vezes faz sentido, né? Você consegue quebrar todas as suas mídias a nível regional e você consegue ter um insight legal por região e agregado a nível nacional. Em alguns casos, se seu comportamento de mídia é muito diferente por região, às vezes faz mais sentido você focar num modelo estritamente regional, e aí às vezes você pode incluir a sua mídia nacional, sabendo que tem uma limitação, né? Tipo, eu estou olhando uma mídia que eu faço a nível nacional,
no contexto regional. Então, muda como você interpreta o ROI, como você interpreta a eficiência e incrementalidade dela. Então, são duas abordagens possíveis, né? Usar esse modelo mais completo, que olha a nível regional e tenta agregar nacional, e tanto fazer um modelo dedicado para o regional, que pode trazer insights um pouco mais focados ali na estratégia daquela região. As duas abordagens são bem válidas. Pô. E super importante isso, né? Não tem problema usar uma variável nacional no modelo regional, desde que você tome os cuidados de interpretação, que vai ser bem diferente, que nem o Noel falou. Mas vamos pegar uma saideira aí, se tiver mais alguma. Vamos lá. Na visão de vocês, quais são os principais diferenciais do Meridian em comparação com outras abordagens de MMM já existentes no mercado? Olha, aqui eu acho que é um pouco das que a gente trouxe. Se eu fosse poder te resumir, o Meridian ele consegue incorporar dados táticos de execução de campanha, alcance e frequência, sobretudo, para além do investimento e das impressões. O MMM tradicional, você modelava só os investimentos e as impressões e viu o impacto disso nas vendas. Aqui você consegue também saber qual que é a frequência e alcance da sua campanha ideal para você ter o melhor resultado de ROI. Esse é o primeiro. Segundo, como você consegue, né, incorporar o query volume, você consegue calibrar melhor o cálculo do ROI do seu search. E terceiro, você consegue incorporar experimentos como priors. Eu diria que esses aí seriam aí mesmo as principais diferenças do Meridian. Claro que tem 1000 questões técnicas, né? Talvez, Noel, de performance de modelo, de agenda e tal. Acho que duas grandes diferenças, assim, comparada... As duas principais soluções de MMM de código aberto que a gente vê hoje são o PyMC Marketing, né? E a Robin. A Robin tem uma abordagem frequente isso, acho que ela é fundamentalmente bem diferente do Meridian. E, enfim, tem outras questões técnicas, porque ela não ser desenvolvida em Python, em R, às vezes é mais difícil de pôr em produção, depende muito do cientista, do seu framework todo de racional. E comparado ao PMC Marketing, eu entendo que o Meridian é um pouco mais bem estruturado, bem desenvolvido. Ele te dá, às vezes, um pouco menos de poder de mudança, assim, né? Ele é um código que não é tão modularizado, mas ele faz ele assume muitas coisas sobre o seu dado e sobre o MMM que, no geral, fazem muito sentido. Às vezes, você pode se sentir um pouco limitado no Meridian comparado ao que dá para fazer no PMC, mas, ao mesmo tempo, se você tem menos experiência com vamos dizer assim, a parte de desenvolvimento do algoritmo de MMM, o Meridian pode ser muito mais fácil de você pegar e realmente partir para a experimentação. Pô, muito bom. Que aula, Noel. Eu vou falar que aprendi umas coisas aqui hoje. Gente, agradeço muito quem ficou até aqui. A gente avançou 15 minutos na previsão da live para tirar algumas questões. Quem tiver questão, pode mandar aqui no chat aqui do LinkedIn. A gente vai responder todas. E é isso aí. Brigadão. Vamos testar a ferramenta nova, tomando todos os cuidados que a gente tem que fazer, porque é isso, né? Uma coisa que tem muito poder, de melhorar o seu negócio, de otimizar a sua mídia, mas que também exige cuidados, né? Contratação de um parceiro potencialmente, para você realmente fazer ali o trabalho de preparação de dados, seleção de variável, interpretação o melhor possível. Beleza? Obrigadão aí todo mundo que estiver até agora e a gente se vê. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.